E aí, gente, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre congruências, tá? Bom, temos aqui dois inteiros, A e B, e um número M natural, ok? Quando é que a gente vai dizer que A é congruente a B módulo M? E aí a gente escreve isso dessa forma, tá? A é congruente a B módulo M. Bom, nós dizemos que A é congruente a B módulo M quando o M dividir A menos B, ou seja, quando acontecer essa igualdade aqui. A menos B foi igual a algum número vezes o inteiro M, tá? Ou seja, quando A menos B for um múltiplo de M, ok? Por exemplo, se a gente pode escrever que 11 é congruente a 8 módulo 3. Por quê? Porque 11 menos 8, tá? O 3 divide 11 menos 8. 11 menos 8 é 3 e 3 obviamente divide 3, tá? Menos 5 é congruente a 7 módulo 4. Por quê? Porque se a gente fizer menos 5, né? Menos esse cara aqui, menos 5 menos 7, isso dá menos 12. E obviamente 4 divide menos 12, tá? Bom, vamos aqui a algumas propriedades da congruência. Digamos que eu tenha A congruente a B módulo M. E eu tenho C é congruente a D módulo M. A congruência ela se comporta, tá? Em certo sentido, como uma igualdade. Ou seja, a gente pode somar os dois lados aqui, tá? Então eu posso somar esse lado com esse e esse lado com esse. Da mesma forma como acontece com a igualdade, ok? Ou então, se você tem A é congruente a B, módulo M, e C é congruente a D, módulo M, então a gente pode fazer o seguinte: A mais C é congruente a B mais D. E a gente também pode multiplicar. A vezes C é congruente a B vezes D módulo M, tá? A questão que vem logo em seguida, né, é isso aqui. Será que eu posso cancelar, tá? Se eu tenho isso aqui, né? Se eu tenho A vezes C congruente a B vezes C, será que eu posso cortar o C com C e dizer que o A é congruente a B módulo M? Tá? Será que vale isso aqui? Isso nem sempre é verdade, tá? Em que caso que isso vai ser verdade? Bom, essa situação acontece no seguinte caso. Eu tenho A vezes C congruente a B vezes C módulo M. Então, a gente pode realmente cortar, certo? Eu posso cortar o C com C e dizer que o A é congruente a B, mas não módulo M, mas módulo M sobre D. E quem é esse D? D é o MDC entre o número C e o número M, tá? Ou seja, para a gente poder cortar esse cara com esse cara aqui, eu posso cortar? Posso. Se eu tivesse essa congruência aqui dessa maneira, eu posso cortar? Posso. Mas desde que eu divida esse número que aparece aqui pelo MDC entre o C e o M, tá? Então temos que dividir o M pelo MDC entre C e M, ok? Um exemplo aqui. 6 vezes 3 é congruente a 2 vezes 3 módulo 4, tá? 6 vezes 3 é 18, né? Aqui dá 6, tá? Então eu tenho 18 menos 6 dá 12. E, obviamente, 4 divide 12. Então essa congruência aqui é verdadeira. Eu posso cortar esse cara com esse cara? Sim, posso. Mas aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir esse 4 pelo MDC. De quem com quem? Pelo MDC de 3 e 4. Quanto é o MDC de 3 e 4? O MDC de 3 e 4 é 1. Então, eu posso cortar esse cara, né, com esse e dizer que o 6 é congruente a 2. Módulo quanto? Módulo 4. Por quê? Porque o MDC é 1, então 4 dividido por 1 dá 4 mesmo, né? Ou seja, então quando o MDC for 1, aí realmente fica o próprio número, né? Eu posso simplesmente, se o MDC do número que eu estou cancelando e o camarada daqui for 1,
então realmente vai ficar o próprio número aqui, tá? O próprio módulo. Esse exemplo aqui, eu tenho 8 vezes 4 é congruente a 11 vezes 4, tá? Módulo 6. Se você reparar aqui agora, ó, o 4, né, e o 6 não são relativamente primos. O MDC entre eles é 2, tá? Então o que, que vai ficar aqui? Eu posso cortar esse camarada com esse cara? Sim, posso cortar esse cara com esse cara. E dizer que o 11 vai ser congruente, ou 8 é congruente a 11. Ok? Módulo quanto? Módulo o 6. 6 dividido por quanto? Pelo MDC. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então eu posso dizer que o 8 é congruente a 11, né? Cortei aqui, módulo 3. Ok? Uma outra propriedade também é essa daqui. Todo número é congruente a ele próprio, não é? A é congruente a A módulo M. Por quê? Porque o M sempre vai dividir essa diferença. Ok? Quanto é que dá A menos A? O A menos A dá 0, né? Aí você diz, mas o M divide 0? Sim, porque para ser divisor, né? Para dividir, só lembrando aqui, né? Quando é que a gente vai dizer que um número vai dividir um outro número, tá? Então, dois inteiros. Quando é que a gente diz que o A divide B? A divide B quando o B é igual a K que multiplica o A, ok? Então, nesse caso, por exemplo, o 0 vai dividir o 0. Por quê que o 0 divide 0? Simplesmente porque eu posso dizer que esse camarada aqui é igual a um número vezes 0. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, certo? Basta que exista um inteiro para o qual isso aqui seja verdade. Como existe, né? Qualquer coisa que eu botar aqui, isso aqui é verdade. Então a gente diz que o 0 divide 0 aqui, tá? Nessa definição, ok? E se eu pegar aqui o M, né? Nessa situação aqui, o M vai dividir 0 por quê? Porque esse cara aqui, eu posso dizer, esse cara aqui, certo? Ele é K vezes M. E quem é esse K que eu tenho que colocar aqui para que essa igualdade seja verdadeira? O 0, né? Ok? Então o M realmente ele vai dividir o 0. Ok? Ou seja, essa congruência aqui é verdadeira. O A é congruente a A módulo M. A congruente a B módulo M, isso quer dizer então que o B é congruente a A módulo M. Ok? Ou seja, tanto faz você dizer que A é congruente a B módulo M, como dizer que o B é congruente a A módulo M. E essa última aqui é o seguinte, tem um A congruente a B módulo M, e eu sei que o B é congruente a C módulo M. Isso acarreta o quê? Isso implica que o A é congruente a C módulo M. Ou seja, se eu sei que o A é congruente a B módulo M e que o B é congruente a C módulo M, então eu sei que o A é congruente a C módulo M. Provavelmente, né, vocês conhecem essa estrutura aqui, né? Isso aqui é a propriedade reflexiva, tá? Essa aqui é a propriedade simétrica e essa daqui é a propriedade transitiva, certo? Isso faz dessa relação de congruência uma relação de equivalência, ok? Bom, mas a gente vai adentrar nessa situação, nessa questão de relação de equivalência em outro vídeo, certo? A gente vai, mas por enquanto aqui basta que vocês guardem essas três propriedades aqui. Todo número é congruente a ele próprio. Se A é congruente a B, então B é congruente a A. E também vale a questão da transitividade. Tá ok? Bom, vamos falar agora sobre sistemas completos de resíduos. Olha só, se eu tenho um certo número n, quais são os possíveis restos da divisão de n por 2? Ou seja, se eu pego um número n qualquer e divido por 2, quem são os restos que eu posso obter? Dividindo n por 2, você pode obter ou o resto 0 ou o resto 1, certo? No caso de você obter resto 0, isso significa dizer o quê? Que n é igual a 2q, tá? Ou seja, aqui você dividiu n por 2, né? Tem um quociente q e um resto 0, então ficou isso. Ok? Lembra que o dividendo, tá?
é igual a quanto? Se você tem, só lembrar aqui, né? Se você tem o dividendo é igual a o quociente vezes o divisor somado com o resto, certo? Então, o dividendo tem que ser igual a quanto? Quociente vezes o divisor mais o resto. Então, fica isso. Nesse outro caso aqui, que dá resto 1, a gente tem que o dividendo, quociente e divisor, tá? Mais o resto. Você fica com isso. Esses números aqui a gente conhece como pares, né? E esse aqui a gente conhece como números ímpares, ok? Se você observar, aqui, o que a gente está dizendo com isso? A gente está dizendo que o n, nesse caso aqui, em questão, que o n, né, é dessa forma, que você deixa resto 0, a gente está dizendo que o n é congruente a 0 módulo 2. Por quê? Porque o 2 aqui, nesse caso, vai dividir quem? Essa diferença, né? N menos 0 é n. E o n é um múltiplo de 2. Ou seja, o 2 divide n. Nesse caso aqui, do n deixar resto 1 quando dividido por 2, a gente pode dizer que o n é congruente a 1 módulo 2, né? Ou seja, n menos 1, ok? Ou seja, o 2 divide n menos 1, tá? Se você pegar essa equação aqui, ó, passar esse 1 para cá, o que você obtém? N menos 1 é o dobro de Q, né? Ou seja, 2 vezes Q, é um número divisível, é um múltiplo de 2, ok? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir dois conjuntos que são esses aqui. A gente vai representar esse conjunto por 0 barra. Quem vai ser o 0 barra? Vai ser o conjunto de todos os números que são congruentes a 0 módulo 2. Quem são os números que são congruentes a 0 módulo 2? São esses números aqui. Não é? E aqui a gente vai construir, né, esse outro conjunto que é 1 barra, que são todos os números que são congruentes a 1, todos os números que são congruentes a 1 módulo 2. E quem são esses números que são congruentes a 1 módulo 2? São os números desse tipo aqui, né? 2Q mais 1, onde esse número Q aqui é um número inteiro, ok? E se você reparar, qualquer número inteiro, ou ele está nesse conjunto ou está nesse. Ou seja, ou ele é um número par, ou ele é um número ímpar. Ou seja, a gente pode dizer que o conjunto dos números inteiros, ele pode ser escrito dessa forma. A união desse conjunto com esse conjunto. Okay? Talvez isso aqui fique, à primeira vista, possa parecer meio estranho, né? Escrever um conjunto dessa forma aqui, tá? Mas é só uma notação, certo? Isso aqui. Então não precisa vocês ficarem muito espantados com isso aqui não, porque isso aqui é só uma notação para a gente poder dizer que esse aqui é o conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto que é formado por todos aqueles números que são congruentes a 0 módulo 2. E esse aqui são todos aqueles... esse aqui é o conjunto formado pelos números que são congruentes a 1 módulo 2. Ok? Se a gente fizer a mesma coisa para módulo 3, ou seja, se eu perguntar, se eu pego um número e divido por 3, quem são os restos que a gente pode obter? A gente pode obter resto 0, a gente pode obter resto 1, ou a gente pode obter resto 2. Okay? Nesse caso aqui de obter resto 0, como é que fica o n? Quem seria o n? Isso vezes isso mais o resto, 3q. Nesse caso, quem é o n? Isso vezes isso mais o resto, 3q mais 1. E, nesse caso, quem seria o resto? Q vezes 3 mais 2, né? Ficaria isso aqui. Ok? Bom, nesse caso aqui em questão, o que a gente está dizendo com isso aqui em termos de congruência? Em termos de congruência, você está dizendo que o n é congruente a 0 módulo 2. Certo? Por quê? Simplesmente porque n menos 0 dá para dividir por 3, né? Ou seja, o 3 divide 0. Aqui, o que acontece em termos de congruência? O n é congruente a 1 módulo 3. Se você passar esse 1 para o lado de cá, o que você obtém? N menos 1. N menos 1 é um múltiplo de 3. E se é múltiplo de 3, então o 3 divide n menos 1. Certo? Mesma coisa para cá. Se eu passo o 2 para o lado de cá, o n menos 2 é um múltiplo de 3, logo 3 divide n menos 2. Certo? Então, n é congruente a 2 módulo 3. E aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, no caso anterior lá.
a gente vai construir um conjunto, e esse conjunto é o conjunto de todos os números que são congruentes a 0, módulo 3. Que números são esses? São esses caras, né? Vai construir um número, ou um conjunto, que é formado de todos os números que são congruentes a 1, módulo 3. Quem são esses números? São esses aqui. E, mesma coisa para o 2. A gente vamos construir um conjunto que é formado por todos os números que são congruentes a 2, módulo 3, que são esses aqui. Ok? E, novamente, qualquer número inteiro, certo? Qualquer número inteiro que a gente pegar, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Ok? Ou seja, um número inteiro, ele não pode estar em dois desses conjuntos ao mesmo tempo. Então, ele está nesse, ele está nesse, ele está nesse. Ou seja, a gente pode dizer então que o conjunto dos números inteiros, ele é formado de, ele é o quê? Ele pode ser escrito dessa forma: o 0 barra, união 1 barra, união 2 barra. Ok? Bom, de maneira geral, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: se eu pego um número n e esse número, e a gente divide esse número por m, então o que pode acontecer aqui? Quais são os restos possíveis? Eu posso ter resto 0, resto 1, resto 2, até resto m-1, ok? Daqui o que a gente consegue tirar? Aquelas mesmas conclusões que a gente tirou nos outros casos, né? Ou seja, nesse primeiro caso aqui, ok? O n vai ser congruente a 0, módulo m. Nesse outro caso aqui, o n vai ser congruente a 1, módulo m. E assim vai, até chegar nesse último caso aqui, que seria o n congruente a quanto? m-1, módulo m. Ok? E aí a gente constrói aqueles mesmos conjuntos, né? Constrói o conjunto 0 barra, o conjunto 1 barra, até o conjunto m-1 barra. Quem são esses conjuntos aqui? Esse aqui é o conjunto formado por todos os números que são congruentes a 0, módulo m. Quem são esses caras aqui? O conjunto formado por todos os números que são congruentes a 1, módulo m. E assim sucessivamente até esse último cara aqui. Que conjunto é esse? O conjunto formado por todos os números que são congruentes a m-1, módulo m. Ok? E o conjunto dos números inteiros, né, vai ser exatamente essa união a união desses conjuntos. O conjunto formado por esses elementos aqui, 0 barra, 1 barra, m-1 barra, a gente chama disso aqui de sistema completo de resíduos módulo m. Ok? Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, gente. Valeu!